pessoal, boa noite, saudações tricolores. Ontem não gravei porque é muito chato gravar depois de um jogo que você já chega cansado e falar as mesmas coisas que todo mundo vai falar, que o Fluminense mereceu vencer, óbvio, e jogou mal, óbvio também. A única coisa diferente que teve ontem foi o Renato Gaúcho meio nervoso com relação à entrevista dele, né? Com relação ao jogo, a coletiva dele. Foi uma coletiva meio de quem está ficando muito irritado. Antes da gente falar do jogo, falar dessas coisas todas, estou contando com a inscrição de vocês, tá? Quem não está inscrito, está sempre por aqui, se inscreve, dá um like. Os amigos que estão aqui sempre, eu sei que dão like. E também para falar uma coisa, faltam só 3 nomes para terminar com a rifa da Charlotte. 3 nomes. Será que tem algum amigo que pode chegar assim? Eu vou ficar com os 3, ou então 3 amigos, cada um fica com um, para a gente poder abrir essa cartela amanhã, por exemplo. 3 nomes. Faltam 3 nomes só para a cartela ficar cheia e a gente poder ver quem vai levar o airfryer. Conto com vocês. São só 3 nomezinhos. Falou? Vamos falar do Flusão? Falar rápido do jogo. Um jogo fácil. O time deles deu um chute para gol com 1 minuto, 2 minutos. O Canóbio levou aquele azar de sofrer aquela pancada na cabeça, que já foi operado hoje, inclusive, se não me engano, ou ia ser. Mas vai voltar para o Mundial. Vai jogar o Mundial. Aí entrou o Keno logo depois na vaga dele. Foi uma pressão do Fluminense o tempo todo. O goleirão dele o melhor figura em campo foi o goleiro deles. Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que o Fluminense estava jogando bem pra caramba. Não, é um time muito mais forte que o outro que estava se defendendo. E o Fluminense dando espaço. É o que eu falo. O Fluminense dando espaço. Os caras que... E tem mais. A partir dos 30 minutos do primeiro tempo, a gente ficou com 1 a mais. O cara foi expulso. E o Fluminense só foi fazer gol no segundo tempo. Tá certo, o Everaldo perdeu um pênalti. Aí, tem umas coisas que jornalista... Tem hora que jornalista Meu filho tem uma frase que eu acho muito legal. Ser comentarista é uma bênção. Os caras falam umas coisas que... Mas não são 2 pesos e 2 medidas. São 35 mil pesos e 35 mil medidas. Pô, o Everaldo perdeu um pênalti. Tudo bem. Porque quando a bola sobrou para ele, o cara dividiu com ele. O Arias perdeu 2 pênaltis seguidos. 2 pênaltis seguidos, quando a gente estava saindo do rebaixamento ano passado. O nego se esquece disso. Ganso perdeu 2 pênaltis seguidos. Cano já perdeu mais de 3 pênaltis. O Everaldo perdeu um pênalti, é um canalha. Só que ele vinha jogando muito bem até perder aquele pênalti. 2 cabeçadas, inclusive a segunda foi no pé da trave. O cara até fez uma onda dizendo que tinha batido com a cabeça na trave, não bateu nada. Mas a defesa foi um defesão. Todas as 2 bolas no chão. Cabeçada para o chão. Ele vinha bem, abrindo o jogo. O que ele fez de ruim foi aquele chute que o Arias foi até a linha de fundo, jogou para ele bateu mal, bateu quase lá no teto da arquibancada. Mas, só para fazer um contraponto a isso, no primeiro tempo o Ganso recebeu uma bola livre, de frente para o gol, chutou mal pra cacete a 4 metros da trave, rasteira, sem força. Se fosse o Everaldo que fez isso, estava sendo malhado. E o Everaldo é craque? Não. Estava jogando mal? Não. Estava jogando bem legal. Se ele tivesse feito 2 gols ontem, eles foram 2 cabeçadas certeiras, bem no cantinho, o goleiro se esticou todo para pegar. Se ele tivesse feito esses 2 gols, estavam falando o quê? Então tem que ter um peso e uma medida só. E o Keno, por exemplo, fez o gol. Por exemplo, o Keno fez um gol porque o goleiro já estava dentro do gol quando a bola foi para o gol. O goleiro já pegou a bola dentro do gol, e a bola bateu na rede. Depois o Keno chutou todas as bolas do segundo tempo, chutou mal todas. Quem chutou bem foi o Martinelli, que o goleirão espalmou, aí o Samuel Xavier acertou um chute que normalmente ele não acerta. Ele manda longe. No primeiro tempo ele pegou uma bola mais ou menos dali também, só que um pouco mais para trás que eu falo, mais de longe. E o goleiro espalmou, foi escanteio e o juiz não deu. No primeiro tempo. Mas foi um jogo que a gente merecia ter ganhado. Se tivesse vencido ontem de 4, não teria sido nada demais.
talvez não estivessem pegando no pé do Renato como estão pegando agora, mas estão pegando por outro motivo. Estão pegando porque o time não apresenta absolutamente nada de novo, nada de esquema tático novo, que se altere. É sempre a mesma coisa com os mesmos jogadores, com o mesmo esquema, 4-3-3. Tá certo que ontem era bastante razoável usar o 4-3-3 porque o time deles é muito fraco. Hoje, daqui a pouco, vai ter o Once Caldas contra o São José. A única coisa que interessa para o Fluminense é a vitória do São José. Quer dizer, o que interessa para o Fluminense é um milagre. Para ele jogar por um empate. Ou um empate do São José. O empate do São José também o Fluminense joga por um empate. Mas a obrigação do Fluminense aqui no dia 29 de maio é ganhar o jogo. Não é eu vou empatar. Estamos jogando porque se a gente tiver chance de empate e for jogar por empate, é melhor nem ir ao Maracanã, porque o Fluminense adora entregar. Então, agora é outra pedreira, que é o Juventude lá em casa, que o Juventude tá uma porcaria de time como estava ano passado, mas o Juventude parece que assim, o Fluminense aí, vamos jogar porque o Fluminense a gente ganha fácil. Então, basicamente foi isso. Eu malhando. Tem uma coisa boa de se falar, na minha opinião. O Ganso ontem saiu muito irritado, não queria ser substituído, não. Isso aí eu acho o problema deles. Agora, tem uma coisa boa do Ganso. Ontem o Ganso correu. Independente do adversário ser fraco, o Ganso ontem foi bem diferente do Ganso contra o Vitória e contra o Sport. Mas muito diferente. Ele ontem estava disposto, estava marcando, estava correndo. E isso é muito bom para o Fluminense. Muito bom mesmo. Agora vamos falar de coisas melhores. Melhores não, de coisas diferentes. Falta um mês para o Campeonato Mundial começar. Nosso time está horrível. E a gente está sem aí tem que contratar, e você vai ver a imprensa, são os mesmos caras, falam a mesma besteira de sempre. O Fluminense tem que contratar um jogador. Uma posição, cabeça de área. A gente pode colocar eu já até discuti isso, que eu falo no bom sentido, troca de ideias. No Twitter, que é o Twitter e no Zap. No Zap também, no grupo do Leiteria. A gente estava conversando, mas tinha que dar chance para o Wallace Davi. Eu também acho. O Wallace Davi tem que ter chance, mas eu acho muito difícil ter uma chance agora. A gente tem 4 problemas agora. Primeiro, a gente não está garantido na Copa do Brasil. Você vai dar chance para o Wallace Davi verde, do jeito que ele está. Isso não quer dizer que ele não possa jogar bem, tá? Ele pode jogar muito bem. Mas é você arriscar uma passagem de etapa e queimar o moleque. Ele está fazendo 18 anos a semana que vem. Isso é uma coisa. Segundo, colocar ele no Campeonato Brasileiro, a mesma coisa. O Fluminense está em quinto ainda, mas atrás do Fluminense, com diferença de 1, 2 pontos, deve ter uns 15 times ali. Quer dizer, o Fluminense perde 2 jogos, o Fluminense está no Z4. Você vai arriscar colocar esse rapaz? É claro, se o Fluminense estiver jogando e estiver ganhando de 3-0, aí é uma boa colocar o rapaz para ele encorpar, ver o ambiente de jogo, jogar com o time titular. Mas ele começar jogando, não. Você vai colocar o cara contra o Aparecidense, contra o Once Caldas, que são 2 jogos que um Fluminense tem que vencer e o outro não pode, pode no máximo empatar. Isso é o terror. A nossa chance é que o jogo vai ser contra o Aparecidense, vai ser, até onde eu soube, não foi, e acho que foi confirmado, é Mané Garrincha. Ou seja, onde a nossa torcida é muito maior. Só vai ter a nossa torcida. Então, não pode pensar em empatar, tem que vencer. E também no Brasileiro, vai pegar Internacional fora, vai pegar a Juventude fora, vai pegar Vasco. Não dá para conversar. E pelo Campeonato Mundial, então nem pensar. Agora, eu acho, isso que eu estava conversando, que depois do Mundial, começar a usar o cara. O Bernal vai estar voltando, mas ele tem que voltar, porque o Otávio só ano que vem. Então tem que usar, tem que dar bagagem para ele, que já vai estar com 18 anos, é um cara de 1,87 m. Então é só ele tem que fazer muita musculação para ficar forte. Ele é um cara alto, mas é magro. Ele tem o esqueleto dele é um esqueleto largo, mas ele é magro. Esse é um. Então, mas eu acho que para essa posição o Fluminense tem que contratar alguém. Se não contratar, eu vou falar agora a minha opinião. E podem me chamar de maluco, não tem problema nenhum.
Eu acho que o Fluminense tem um baita de um cabeça de área no time. Não, não é o Thiago Santos. O Thiago Santos, se o Thiago Santos for entrar, a gente tem que ser avisado agora para começar a rezar agora. Vai começar a pedir, fazer promessa, pedir para Deus, já não deixa esse cara jogar porque a gente vai perder. Então, não pode ser o Thiago Santos, óbvio. Mas se eu sou o Renato é um camarada já bem rodado, ia falar outro nome aqui, mas é meio feio. Eu colocaria, olha, não estou brincando, estou falando sério. Eu chegaria com ele no vestiário, eu pegava ele lá no CT, na sala de reunião, só ele e o Thiago Silva. Thiago, a gente está precisando de você jogar de cabeça de área. Pronto. Colocaria o Thiago Silva de cabeça de área. Não vamos ter melhor. Ele é melhor que o Otávio, ele é melhor que o Bernal, ele é melhor que todo mundo. Ou então jogar no 3-5-2. Porque normalmente no 3-5-2, no número 5, você recua para ele ser o 3, o cara do meio. Então eu fazia uma defesa com Ignácio, Thiago Silva e Freitas. Mas eu botaria o Thiago Silva de primeiro volante. Não tem um no mercado que você possa contratar, que o Fluminense possa pagar, que esteja liberado melhor que o Thiago Silva. Nenhum. Não pode, eu quero mudar, porque aí você recua o Thiago Silva e enfia o Martinelli de primeiro volante, faz aquela maluquice de Nis. Então eu coloco, mas essa posição é a posição mais carente do Fluminense. O Serna vai ser o centroavante titular daqui a pouco. Titular porque eu falo porque o Cano não está jogando. Porque é uma questão de tempo, mesmo embora eu não ache correto. E o Lescano tem que jogar. Você não pode deixar o garoto fora, cara. O cara tem 21 anos. O cara simplesmente foi considerado, ano passado, o melhor revelação do futebol paraguaio. Ah, porque ele fez um jogo que não foi bom. Tudo bem, pô. Quantos jogos você quer de cada jogador do time que foi bom? Você quer um exemplo? Jogo contra o Atlético Mineiro, falando no português claro e direto, o Arias, que é o melhor jogador estrangeiro do Brasil, disparado. É o melhor jogador que tem no Rio, disparado. Jogou uma merda, não jogou nada. O Arias não jogou nada contra o Atlético Mineiro, nada. A não ser, é claro, quando você vai ver julgamentos desses jornalistas, que é o meu filho fala que é uma dádiva, olha, foi o que correu. Correr ele sempre corre, mas produziu nada, foi horrível. Apanhou como sempre apanha, mas não fez nada de útil, nada, perdidão lá, rodando para tudo que é canto, flutuando no campo inteiro sem fazer nada. Porque o julgamento desses caras é um julgamento terrível. Ontem eu estava vendo, ele estava lendo hoje as atuações no Netflix. Aí o Ganso tem nota tal, mas ele fez um lançamento que deu pênalti para o Arias. Pô, fez um lançamento legal, foi alguma coisa extraordinária? Não. Agora, ninguém falou da bola enfiada pelo Martinelli para o Serna contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro. Pô, foi uma senhora de uma enfiada de canhota, todo meio desequilibrado, porque ele tinha acabado de roubar a bola do Hulk. Se essa enfiada tivesse sido pelo Ganso, ele estava babando até agora, pô. Tem que cair num ponto de justiça isso. Não é falar mal do Ganso, o Ganso é um craque, pô. Mas só o Ganso faz o mesmo passo que todo mundo, mas o dele é sensacional, do resto ninguém fala. Pô, e tem outra coisa. O melhor do time chama-se John Arias. Mas não é um pouco melhor, não. É assim, nota 10 por dia. Vamos imaginar que a nota do Arias seja 9. O resto, o próximo vem com 7. Ele não vem nem com 8. Pode vir com 8 num ou no outro jogo, mas de constância é 7. De média. Então eu acho que o Fluminense tem que contratar, tem que usar o Lescano, mas é usar rápido. Tem 5 jogos para usar o Lescano. Tem que usar esse cara. O Ganso correu mais. Mas quando se o Ganso no Mundial se machucar, vai usar quem? O Lima? É melhor nem entrar em campo. Porque a vergonha vai ser grande. Então testa o garoto que é dessa coisa. E hoje voltou o filho do Iranildo, o Iago. Um jogador, aí eu comecei a ler os comentários, esse cara é um jogadorzinho mediano, o cara foi escolhido ano passado, revelação do Campeonato Carioca. Porque ele não teve chance, não jogou nada no Curitiba. Claro, pô, o Curitiba tinha um time montado, caiu para a segunda divisão. Não subiu.
como também não está subindo esse ano. E é uma SAF, hein? Curitiba é SAF. Agora voltou do Brasiliense, mas acabou o campeonato lá, por isso que ele voltou. Agora, o Fernando Diniz não deu uma única chance para ele. O que eu chamo de chance? Ele já entrar 5 minutos no jogo. Não deu essa chance. Não é hora de deixar o cara... Não era pro Renato Gaúcho testar o cara em um jogo. Assim, joga aqui 20 minutos, vê o que você vai fazer. Tem um monte de jogador que explode nessas horas. Cara. E é um jogador que a gente precisa. 23 anos. É craque? Sei lá, não sei. Já vi muito jogador ser craque na base e não jogar nada. O Robert era o maior craque do Brasil. Aí depois teve aquele acidente lá em Saquarema, esquisito. Estava no carro e depois sumiu. Agora virou cantor. Agora tá virando pagodeiro. Parou de futebol com 28 anos. 28 anos. O cara tinha tudo para explodir. Cada jogada espetacular. O cara tem corpo. Parou. E outros que não foram nada como jogadores da base, de repente explode. Por exemplo, Marlon Freitas, Botafogo. Foi nosso jogador, nós dispensamos o Marlon Freitas. Quer outro? André. Quer melhor que o André? Que está acabando com a bola no Wolverhampton, que era a seleção brasileira. Ele ia ser emprestado ao Botafogo, que a gente tinha o Hudson. O Hudson de ruim, e até o nome já é ruim, Hudson. E esse cara ia ser titular e o André ia ser emprestado. Por quê? Porque não fazia quem faz naquele time do Calegari, Martinelli, o André era banco. E o André virou um cracaço. Então, o filho do Uranildo não está jogando nada, pô, já deixaram de jogar? Alguma vez deram uma chance para ele jogar no Fluminense? Ah, porque ele jogou pelo Nova Iguaçu, foi escolhido revelação. Tudo bem, mas ele enfrentou quem? Flamengo, Vasco e Botafogo. Sendo que o Vasco, ele eliminou o Vasco na jogada dele. Não custa nada dar uma chance para esse rapaz. É isso aí, gente. Não tem muito o que falar. Só que o Renato ontem estava nervoso. Começou a ficar nervoso com a torcida onde estava vaiando. E eu acho que ele está começando a notar que as declarações anteriores dele foi muito infeliz, que o time ficou irritado com ele. Aí ele ontem já mudou as declarações, dizendo que o time é muito unido. Até parece, né, pô? E a torcida pegando no pé, ele devia chegar em casa, falar com a Carol Portalupe, a filha dele, fala assim: por que você que é tricolor, minha filha, o que está acontecendo? Ela vai fazendo: pô, pai, você está fazendo uma merda atrás da outra, você só tem um esquema de jogo, até eu que sou mulher já sei que só tem um esquema só, pô. Qual a variação tática que o senhor está fazendo? Nada, nenhuma. Aí dá vontade de fazer assim: pai, você sabe que você vai encarar um mundial? Para ver se ele acorda, né? Porque se for dessa maneira, pode deixar o avião lá aquecendo para voltar rápido e fazer uma pré-temporada intermediária. Falou? Saudações tricolores e até amanhã. Ah, outra coisa, antes de terminar. Faltam só 2 nomes agora. Acabei de receber aqui uma informação que agora um nome já foi. Faltam só 2 nomes. Corram. Porque não dá para distribuir senha, é só pegar 2 nomes e concorrer. Falou?